Tudo bem? Eu sou a professora Gislaine e irei trabalhar nessa aula, uma aula complementar referente à disciplina Rotinas de Administração de Pessoal, com base no capítulo de Cálculos Trabalhistas. Nessa aula, né, o objetivo é entender, né, como que se dá a jornada de trabalho e como que esses cálculos, né, acontecem na prática, como hora salário, hora extra e descanso semanal remunerado. Então, vamos aprender um pouco sobre isso? A jornada de trabalho, né? A jornada de trabalho, ela é compreendida pelo contrato de trabalho assinado entre empregado e empregador. Então, a gente precisa entender aqui com relação às horas que você trabalha. Eu vou deixar essa tela inteira para ficar mais fácil, para ficar melhor de vocês visualizarem. Então, olha só, se você trabalha 4 horas por dia, no final do mês, você trabalhou 120 horas. Se você trabalha 6 horas por dia, no final do mês, você trabalhou 180 horas. E se você trabalhou 8 horas por dia, a lei arredonda para um total de 220 horas. Então, você consegue perceber que essa jornada de trabalho de 8 horas por dia, ela vai ter aí uma resposta no final do mês correspondente a um total de 220 horas. E a gente precisa entender como que se dá essas 220 horas. Então, a hora relógio, ela deve ser convertida para a hora centesimal, onde devem ser convertidos apenas os minutos e não a hora inteira. Para você, profissional, né, de recursos humanos, que irá trabalhar na área de rotinas de pessoal e também para quem trabalha na área de contabilidade, é de suma responsabilidade, é de uma importância enorme a transformação, a conversão dessas horas. Então, vocês precisam ficar atentos ao sistema, se está marcando a hora relógio ou a hora centesimal, porque elas impactarão grandemente, terão um grande impacto na folha de pagamento. A lei diz que a carga horária semanal é de 44 horas por semana. Então, você tem uma jornada semanal, né, de 6 dias na semana, então representa ali 30 vezes 30 dias no mês. Logo, 44 horas por semana, divididos por 6 dias, te dá uma resposta de 7,33. Então, aqui nesse cálculo, nós encontramos a justificativa do arredondamento para 220 horas. Então, 7,33 multiplicado por 30 dias nos dá as 220 horas. Foi assim que a lei chegou nesse consenso. E esse cálculo ele deve ser respeitado. Então, tudo que nós tivermos aqui logo após a vírgula, nós devemos multiplicar para descobrir os minutos. Então, a gente multiplica por 0,60, que vai dar, né, trazendo, né, para a calculadora, trazendo para essa questão fiscal, contábil, nós precisamos trabalhar, então, essa conversão da hora relógio para a hora centesimal. Então, tudo que for após a vírgula, né, nós vamos multiplicar por 0,60. Então, no exemplo que eu dei aqui, eu transformei as 44 horas por semana para o total das horas, né, por mês, 30 dias, 220 horas, que é o que nós iremos utilizar para os próximos cálculos também. Então, vamos praticar? O cálculo da hora salário é o seguinte: o valor do salário, o salário que o indivíduo vai receber, né, o salário dele, dividido pela quantidade de horas trabalhadas. Então, esse indivíduo pode trabalhar, como nós vimos no slide anterior, 120 horas, 180 ou 220 horas. A fórmula é a seguinte: salário divididas por horas trabalhadas, igual a salário. Exemplo, salário do funcionário, 1.200 e carga horária de 8 horas por dia. Então, ele recebe
ali 1.200, né? Vou deixar maior aqui. Ele recebe 1.200 divididos por 220, que é o total mensal da carga horária dele, que vai nos dar uma hora salário de R$ 5,45. Para a gente continuar, né, calculando a hora extra, agora que nós já sabemos a hora salário, nós precisamos entender que a duração normal de trabalho, ela poderá ser prorrogada por 2 horas diárias, respeitando a jornada diária de trabalho máxima, não sendo superior a 10 horas. Para cada hora a mais trabalhada, o cálculo é o seguinte: então, hora salário mais 50% de horas extras quando realizadas em dias úteis, mais DSR, que é o descanso semanal remunerado. Outra possibilidade, hora salário mais 100%, que são horas realizadas em domingos e feriados, mais o descanso semanal remunerado. Vamos, então, entender esse descanso semanal remunerado. Eu costumo dizer que para calcular o descanso semanal remunerado, você vai precisar de um calendário, né, para acompanhar esses cálculos, pois o descanso semanal remunerado, ele é composto pelos domingos e feriados. Sábado não é considerado dia de repouso, mas sim dia útil. Mesmo que a empresa não funcione aos sábados, esse dia será compensado, né? Mesmo que não haja trabalhadores, empregados na empresa, que a empresa não abre, o sábado ele é contado como dia útil e deve ser compensado. Então, é determinado por lei que as horas extras sejam computadas no cálculo do descanso semanal remunerado, o DSR. Então, a legislação implica, né, que as horas extras têm que também estar contida dentro desse cálculo do descanso semanal remunerado. A fórmula do descanso semanal remunerado é valor total das horas extras divididas pelos dias úteis. Né? É sempre bom a gente reforçar que vale aqui primeiro fazermos as divisões, né? Então, primeiro se divide e depois vai para outra operação, que é multiplicar os dias de DSR, domingos e feriados do mês. Vamos praticar um pouco? Então, vamos lá. O salário de um funcionário é R$ 1.200. Sua carga horária é de 8 horas por dia e ele trabalhou 6 horas extras às quartas-feiras. Levemos em consideração de que o mês de trabalho tem 25 dias úteis e 5 domingos e feriados. Então, você vai precisar, como nós já fizemos nos cálculos anteriores, né? Você vai precisar ali de ter a hora salário. Então, a hora salário desse colaborador é de R$ 5,00. Eu vou deixar aqui de novo tela cheia para ficar mais fácil de visualizar. A hora salário dele, então, nós temos lá 1.200 de salário divididos por 220 carga horária, né, realizada. Então, aqui a gente não coloca 8 horas, nós colocamos a hora da carga total, a carga horária total de 220, que é o que nós já calculamos no slide anterior, R$ 5,45. R$ 5,45 é a hora salário, mais, então, a gente vai calcular os 50%. Por que 50%, pessoal? Por quê? Porque 50% é relativo às horas extras realizadas em dias úteis. Então, 50% de R$ 5,45 nos dá R$ 2,72. Então, somamos a hora salário mais os 50%, que vai nos dar um resultado de R$ 8,17. A partir daí, então, nós temos R$ 8,17, significa cada hora extra, o valor, né, de cada hora extra, multiplicado pelo total das horas que ele realizou naquele mês. Então, foram 6 horas extras naquele mês, que dá um valor de R$ 49,02. Veja, será que nós devemos parar o cálculo por aqui?
Nós descobrimos, então, o valor total das horas extras. Porém, nós não estamos aqui levando em consideração, até este momento, né, o descanso semanal remunerado. Então, a lei prevê que quando a pessoa realiza, né, uma hora extra, é uma hora que está sendo tirada de direito desse funcionário do seu descanso semanal remunerado. Então, nós devemos continuar o cálculo. Vamos pegar o total de horas extras, dividir pelo mês. Então, nós temos aqui, né, a quantidade dos dias nesse mês, dias úteis do mês, 25, multiplicado por 5. Então, vai dar aí um valor de R$ 9,80. Por isso que eu digo que é importante aqui, o enunciado nos deu os dias úteis e os dias de domingos e feriados, a quantidade. Senão, nós teríamos que ir ao calendário e calcularmos esses valores. Então, nós temos o valor aqui total de horas extras, R$ 49,02, mais R$ 9,80, o que nos dá um valor total a ser pago de R$ 58,82, né? Então, este valor é o total a ser pago, que vai ser percebido ali, recebido por esse indivíduo, somando, então, a sua hora extra, mais o descanso semanal remunerado. Eu gosto sempre de, quando termino uma aula, né, deixar um pensamento. Então, meu pensamento aqui é de Thomas Edison: nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho certo de vencer é tentar mais uma vez. Então, desejo para você bons estudos, sucesso na sua caminhada e, como Thomas Edison foi um perseverante, então eu desejo para que você persevere nos seus estudos. Um abraço e até mais.